Fala, minha fiel torcida, notícia bombástica aqui, juntamente com o Domingol aí, com o Benjamin aí, vem trazendo as informações do nosso timão aí, repercutindo um pouquinho sobre aí o impeachment de Augusto Melo. Então já deixa aquele likezão aí para estar nos ajudando e vamos para a notícia, logo estamos de volta trazendo mais informações e só lembrando que hoje tem clássico Corinthians e São Paulo. Então não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, ativa aquele sininho de notificações porque saindo videozão aí depois do jogo, beleza? Quem que, na sua opinião, tem que ter o impeachment do Augusto Melo? Primeiro que eu não tenho opinião que tem que ter impeachment. A minha opinião, a minha obrigação como presidente do Conselho é que o processo tem que andar nos termos do Estatuto. Eu sempre fui um conselheiro de oposição, você é testemunha. Desde 95 eu sou oposição, não às pessoas. Eu acho que a gente tem que ser oposição a questões que não obedecem os ritos estatutários, a transparência. Hoje, como presidente do Conselho, eu tenho a obrigação de fazer cumprir o que determina o Estatuto do Corinthians. Então é o que a gente tem tentado fazer, que os ritos estatutários sejam cumpridos. E nossa obrigação é que o processo siga o que determina o Estatuto e o regimento interno do Conselho Deliberativo. E é isso que a gente tem feito, que as pessoas possam deliberar com tranquilidade, com as suas consciências, que haja segurança para que o conselheiro decida dentro daquilo que ele entenda o que é melhor, o que ele entenda que é correto, o que é justo, que a imprensa possa exercer seu trabalho com bastante transparência. Nós vimos na segunda-feira cenas de violência, cenas de insegurança absoluta, cenas de intranquilidade, a imprensa confinada num espaço porque ela não podia circular, corria sérios riscos. Isso a gente é contra. Isso depõe contra a nossa história de democracia no Corinthians. Eu, como presidente do Conselho Deliberativo, tenho que preservar a imagem do Corinthians, a imagem institucional do clube. É minha obrigação como presidente do Conselho. Eu tenho que ser democrata e defender a democracia corintiana, a nossa democracia, a nossa história, o Corinthians de tantas lutas. O Corinthians que se insurgiu contra a ditadura, o Corinthians que lutou pelas diretas. Esse é meu papel, é defender as nossas histórias, as nossas bandeiras históricas. Então, como presidente do Conselho Deliberativo, eu tenho que lutar para que o que está no Estatuto seja cumprido. E o que a gente tem feito hoje é defender isso. O rito está sendo cumprido. Então deixa eu só refazer a pergunta. Então eu não vou perguntar para você por que tem que ter o impeachment. Por que tem que ter o processo do impeachment? O que tem hoje de concreto para falar, ó, tem que ter uma votação? Isso é importante. É a gente esclarecer porque as pessoas confundem. Obviamente muitas pessoas não conhecem o nosso estatuto. E as pessoas confundem a questão policial, a questão do inquérito policial, as ações da justiça e as ações do estatuto. O que acontece? Nós temos um procedimento, um processo administrativo que corre dentro do clube, dentro das instâncias estatutárias do Corinthians, onde alguns conselheiros solicitaram a destituição do presidente porque esses conselheiros entendem que ele infringiu o estatuto, especialmente quando causou prejuízos à imagem do clube e prejuízos financeiros ao clube, referente à questão da vai de bet e outras questões ligadas ao financiamento, patrocínio da camisa. Esse procedimento tem um rito específico dentro do estatuto, então tem um processo administrativo. Não se trata de investigar crime. Por consequência, esse fato, após uma denúncia da imprensa, de que houve o pagamento de recursos para uma empresa de lavagem de dinheiro, para um suposto intermediário que não houve, não existia, e a própria mídia tem divulgado isso, ensejou um inquérito policial. Então, assim, a investigação policial, o inquérito policial, o que vai acontecer na justiça é a investigação de um crime. Quem apura são as autoridades públicas, é o delegado de polícia, é o promotor de justiça, é a justiça que delibera. O que o Conselho apura é um procedimento interno administrativo, uma coisa não tem relação com a outra. O Conselho investiga, apura dentro do procedimento, no rito estatutário, se houve prejuízo à imagem do clube, se houve prejuízo financeiro para o clube. Quem causou? Alguns conselheiros entendem que foi o presidente, por ação ou omissão. É isso que está sendo deliberado no Conselho. E na polícia, quem é que é o culpado financeiramente, se houve crime ou não. São coisas distintas, uma coisa não está atrelada à outra. Uma coisa não precisa esperar a outra. Por exemplo, se na segunda-feira, quando teve a votação, o Conselho tivesse deliberado para que o processo na primeira votação não fosse em frente e tivesse sido arquivado,
poderia mais à frente a polícia indiciar supostamente, aqui estou fazendo um exercício de suposição para dar exemplo, poderia indiciar o presidente e aí vocês falariam, como fica o conselho? O conselho arquivou, mas a polícia falou que o presidente tem culpa. Teria que começar tudo de novo. Aí você fala, mas não dá para esperar? Não dá porque não tem essa previsão no Estatuto. O Estatuto tem o rito e os prazos. E nós estamos obedecendo isso. Então, o que eu tenho que fazer, e às vezes sou criticado por isso, porque as pessoas não conhecem o procedimento, é defender que o Estatuto seja cumprido. O Estatuto determina os prazos e os ritos. Ele teve direito de defesa, apresentou sua defesa, a Comissão de Ética fez um parecer, agora tem que ter o julgamento no Conselho. É isso que se trata. E não cabe, como alguns também acham, que tem que suspender o processo e esperar a decisão da polícia. Não cabe isso, não tem essa previsão estatutária. Então, assim, eu não faço nada para prejudicar nem para proteger. Você lembra meses atrás que muitas pessoas, inclusive da imprensa, falaram: a turma está protegendo o Augusto. O pessoal da renovação. Augusto para presidente? Claro, apoiei ele e também fui apoiado pelas pessoas pelas chapas que o elegeram, que apoiaram ele para presidir o conselho. Isso não significa que eu tenho que proteger ou que eu tenho que acusá-lo. Eu, como presidente do Conselho Deliberativo, tenho que defender o Estatuto, tenho que defender todos, tenho que defender a coletividade. Dentro do Conselho você tem várias pessoas que são de oposição e de situação, que representam o associado. Eu tenho o papel institucional de defender o poder legislativo, o poder de fiscalização e assim defender o clube também. Eu não estou atrelado ou contra ele, mas há meses atrás as pessoas me chamavam de leão de chácara do Augusto, que eu estava protegendo Augusto, que eu estava sentado em cima do processo. Então, assim, essas mudanças assim, de clima, de pessoas que me acusam de defensor do Augusto e outras pessoas agora que me acusam de estar prejudicando Augusto, isso são ventos da política. Eu tenho que estar, obviamente, ser resiliente e manter minha postura, que sempre foi aquela de defensor do Estatuto. Quando era contra a renovação e transparência, eu sempre fui Por que ele te chamou de ditador e que você queria dar um golpe? Porque ele talvez não tendo conhecimento do Estatuto, na primeira votação, o Estatuto prevê que ela pode ser por aclamação e nós fizemos esse rito. Aqueles que forem favoráveis à continuidade do processo permaneçam como se encontra. Até porque esse processo já foi submetido 3 vezes à Justiça e a Justiça deu como legal, que tudo correto, está sendo feito dentro dos termos estatutários. E aí eu entendi que tinha a maioria querendo prosseguir, mas como houve aquela manifestação me xingando ele, eu parei a sessão, até para os nervos se acalmarem e tal. A gente sabe que é uma sessão tensa. É normal que ele estivesse nervoso, está sendo submetido a uma votação de impedimento. A gente também tem que entender que ele fica, obviamente, os nervos exacerbados, ele fica nervoso. Me xingou, eu parei a sessão, porque houve uma movimentação de pessoas lá gritando, xingamento, eu parei serenamente, tranquilamente. Depois os nervos se acalmaram, eu voltei e resolvi fazer a votação novamente para que não tivesse nenhum tipo de mácula, que as pessoas não falassem que houve direcionamento. Então fizemos novamente a votação por cédula e o processo teve seguimento. Talvez por isso ele tenha feito esse xingamento, me chamou de ditador e tal, mas aí é uma manifestação pessoal dele que ele tem direito de fazer. E, assim, eu lamento profundamente essa postura dele como presidente do clube. O presidente do clube tem que ter um pouco de serenidade também para lidar com essas situações de tensão. Como é que você enxerga que a grande maioria da torcida do Corinthians hoje apoia o Augusto? Talvez porque não conheça o procedimento em si. Talvez porque não tenha o caso amplamente esclarecido e confunda a questão do inquérito policial com o procedimento interno do clube. Você lembra que na época da renovação e transparência também as coisas também eram diferentes. Eu sempre tive o mesmo lado, sempre me opus contra isso. As pessoas hoje acham que eu sou defensor da renovação e transparência, você é testemunha. Eu sempre fui um opositor ferrenho, mas eu me limitava a fazer meu papel de cobrar, de investigar, pedir um impeachment do Roberto. Perdemos democraticamente, dentro do Conselho a gente tem que submeter as questões democráticas. O pedido de impeachment do Roberto foi por quê mesmo? Foi porque ele assinou contratos antes de assumir a presidência. Então a gente achava que aquilo era prejudicial ao clube, como causou prejuízo. Mas, enfim, foi votado e nós perdemos. Teve um rito normal. E não houve essas manifestações todas, enfim. Mas faz parte. Agora, confundir eu com a renovação e transparência, até porque eu fui candidato a presidente do Conselho contra um candidato da renovação e transparência. Então, assim, mas é normal. A torcida que está fora, ela obviamente, ela se pauta pelo noticiário, pelas mídias sociais. E a gente não fica dando entrevista o dia inteiro para falar. Pauta pelo resultado em campo também? Muitas vezes, isso também é ruim. Por quê? Se a gente tivesse levado para votar o procedimento na época que o time estava na zona de rebaixamento, e eu não fiz isso.
Porque, assim, era prejudicial ao Augusto e eu nunca faria isso. Eu acho até que isso é muito grave. Porque, assim, você imagina se o presidente do clube ficar sujeito a ser destituído ou não, porque o time não está bem em campo. O presidente não joga, não chuta, não marca gol. Então, assim, isso é um absurdo. Assim. Você tem que ter motivação para pedir a destituição do presidente. Senão, assim, imagina, cada vez que você não gosta de um presidente por questão política, você vai destituir o presidente? Não é isso. E nosso estatuto tem as previsões claras. Quando é que se cabe o pedido de destituição do presidente? E nesse caso, houve por parte de alguns conselheiros, repito, o que também pode ser feito por um só sócio. Não precisa ser... Não tem um número quantitativo de pessoas que precisam assinar isso. Não, eu até ia fazer uma pergunta sobre isso, Benja. Todo esse processo de impeachment, ele não começou no final do ano passado, naquele momento onde o Corinthians estava brigando para não ir para uma segunda divisão? E a pergunta que eu queria fazer é isso. Nesse momento, o Conselho, ele pensa no futebol, no elenco, nos atletas, quando entra num processo de impeachment como esse? Claro, até porque assim, o Corinthians não vai morrer sem eu, não vai morrer sem Augusto, não vai morrer sem ninguém. O Corinthians está muito acima de todos nós. A gente nunca deixa e sempre evita que qualquer tipo de questões políticas atinja o vestiário. O vestiário para nós é sagrado. Houve um embate grande de conselheiros com o presidente quando ele começou a fazer reunião com conselheiros dentro do CT, quando levou conselheiros para o CT, quando usou os jogadores ou tentou usar, não sei que manifestação foi aquela dos jogadores protegendo o presidente ou se manifestando favoravelmente ao presidente. A gente não gosta disso, porque isso acaba contaminando o vestiário. A gente quer blindar, os jogadores não tem que estar, porque o jogador é empregado do clube. Independente de quem é o presidente, o atleta é um profissional contratado pelo clube e tem que se dedicar ao clube. Nós não somos mais importantes que o Corinthians. Todos nós vamos passar e o Corinthians continua. Então, assim, todos nós torcemos que, assim, não há dúvida nenhuma que todos nós, independente de sua posição, situação, alguém que está neutro lá, todos amam o Corinthians e está acima de qualquer outro interesse. Mas o processo começou em julho do ano passado, salvo engano, e, assim, ele estava até pronto para votar quando o Corinthians estava na pior fase. E aí, como a gente tinha um prazo naquele momento, eu até fiz uma nota à imprensa e falei, nós não vamos votar agora, em consenso com todas as partes, porque o prazo ali era possível fazer isso, nós suspendemos não, mas assim, não marcamos, porque o time estava na zona de rebaixamento. Até seria muito injusto contra o presidente levar a votação no momento que o time estava saindo. Influencia. Claro que influenciaria. Como influencia o momento do futebol favorável, como vocês falam, naquele momento influenciaria contra o Augusto. Eu achava injusto, até porque assim, não era um momento oportuno e assim, a prioridade era dedicar todas, até porque o presidente tivesse tranquilidade, dedicar todas as forças do clube para salvar o time do rebaixamento e tentar ganhar a Copa Sul-Americana. Depois nós conseguimos, graças a Deus, fazer aquele final de campeonato super excepcional, todos felizes, classificamos para a Libertadores. Então, enfim, a gente não pode balizar a questão política com o momento do futebol, que seria muito injusto para qualquer um.